Espírito. Vani Barbosa, Nicole Duarte, Carmita do Brandão, Cantinho do Amor, Cícero Soares, Tiago Eufrásio, Lorena Clemente, boa tarde, todos os queridos irmãos. É chegada a hora do almoço. Seus convidados para virem participar da ceia do Senhor. Venham ceiar. Eis aqui a verdadeira Santa Ceia. Essa não é simbólica. Essa é verdadeira. Esta é real. Lucrécia Contreiras, Adeilson, Acena Pop, Augusta de Carvalho, Haroldo Jurcileia, Eulália, Edenir Mendonça, Fátima, Manuel Tavares, Micael, puxa vida, como viver a vida, é incrível, incroável, sabe? TikTok é uma plataforma que foi invadida, infestada com a verdade. Oh, aleluia. Deus de impossível. Duas plataformas nos foram favoráveis na pregação do Evangelho. Participamos da primeira colheita através da pregação no YouTube. E agora a segunda colheita no TikTok. E a terceira será onde, então? Por isso o Facebook não cooperou. No momento nós conseguimos fazer colheita aqui no Facebook. YouTube, muitos de vocês vieram aqui através das minhas pregações no YouTube. O YouTube me apresentou ao mundo, aos da fala português. E agora o TikTok está-me a apresentar aos da fala francês e inglês.
Isto é simplesmente maravilhoso. Eu estava a ver um vídeo, uma mensagem aí que o Arcanjo mandou no grupo dos ministros. Um dos seus vídeos atingiu 3 milhões de visualizações. 3, não milhares, milhões de visualizações. E outros vídeos estão a caminho de outros 3 milhões. Outros a caminho de 1 milhão, 2 milhões, a caminho de 3. É incrível. Aonde tem sabedoria, aí os homens se juntam para virem comer da sabedoria. Diz a sabedoria de Deus que quando as riquezas se aumentam, também as bocas aumentam. Não é assim? As riquezas aumentam, as bocas também aumentam. Aumenta a sabedoria, também as pessoas se juntam para ouvir a sabedoria. Quando o pregador mais sábio ele foi, mais sabedoria ensinou ao povo. Quer a sabedoria, como as riquezas, servem de sombra para os outros. Só a sabedoria que serve a sombra para os outros e para aquele também que a possui. Veja só, as riquezas servem de sombra para muita gente, como a sabedoria. Mas a sabedoria faz a diferença porque não somente se serve de sombra para outros, mas para o próprio que a possui. Quer dizer que a sabedoria, o próprio que a tem, também beneficia dele. Mas as riquezas não. O homem tem muitas riquezas, não tem poder para consumir essas riquezas. E diz o salmista, já viste um homem rico, mas porém não tem poder para, para consumir, para usufruir dessa riqueza. Então Salomão disse, isto tudo é vaidade. Mas uma coisa eu sei que, assim como a sabedoria serve de sombra para muita gente, também as riquezas, ou então o inverso, as riquezas servem de sombra para muita gente, também a sabedoria serve de sombra. Agora está aí. As pessoas estão se a juntar para virem comer, porque descobriram alguma coisa. E a história se repete. Esse é o tema da minha mensagem hoje. A história se repete. Quando Jesus de Nazaré saiu do deserto depois da tentação dos 40 dias, e na qual o Senhor jejuou, não comeu, 40 dias e 40 noites, e foi tentado por Satanás, terminada a tentação, diz a Bíblia que Jesus voltou, ou então Satanás se retirou por um pouco de tempo, e depois, pela virtude, está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo número 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Estão a ver? A história se repete. Pela virtude do Espírito. Qual Espírito? Mas eu vi pregadores que tinham a virtude, que têm a virtude do Espírito maligno. Esses todos falsos profetas da África e do mundo, o coaching americano, os pastores das bolotas, dos porcos, da corrupção, os falsos profetas africanos, os mestres da corrupção, muitos deles envolveram-se com as trevas, e por quanto se envolveram com as trevas, então receberam a virtude do quê? Do espírito do diabo, que é o espírito enganador. Dario, tá bombar aí, né? TikTok tá bombar, Dario. Feito isso, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Então voltou Jesus para a Galileia. Mas vi uma geração, e ainda os vejo, que se move na terra pela virtude do espírito maligno. E assim operaram
sinais da parte de Satanás condenaram uma geração, infelizmente. Todos aqueles que choraram atrás do falso profeta, tipo Joshua, todos aqueles que choram nos Bushiri, todos aqueles que choram nos Macandibo, todos aqueles que choram nos Ebers, todos aqueles Angel, Eber, todos aqueles que seguem os coachings americanos, como Ben Hinn, o coaching americano como T.D. Jakes e outros tantos que eu não conheço, hein? Os Valdemiro Santiago, os Edir Macedo, todos aqueles que seguem aqueles pregadores pentecostais brasileiros e do mundo, não sei quem, todos aqueles estão condenados, infelizmente. Estavam condenados. Seguiam mestres da corrupção, seguiam mestres cegos e que os conduziram para a cova. Jesus disse: se o cego guiar outro cego, ambos vão cair na cova. Um rebanho cego que foi guiado por mestres, por guias, pastores cegos. E o que aconteceu? Caíram na cova. O que é isso, cova? Na condenação do inferno. Não foram para o céu. Os que já partiram para a morte, para a condenação eterna. Os que ainda vivem estão todos presos. São instrumentos, sim, de Satanás. São escravos. São servidores do diabo. São instrumentos de Satanás. São negócio dos mestres da corrupção. E Pedro advertiu que nos últimos dias eles vão fazer de vocês negócio. E estamos a ver isso. Instrumentos financeiros, instrumentos sexual. As mulheres são instrumentos do sexo. E os homens, os ricos e as mulheres ricas e não sei quem, os pobres, instrumentos financeiros deles. E assim foram totalmente explorados, maltratados, condenados, são prisioneiros, todos estão presos, cegos, sendo guiados por outros cegos. Árvores infrutíferas que não foram plantadas pelo dono da seara, o dono da vinha. E que Jesus, deixai-os, disse Jesus, deixai-os, estes são condutores cegos. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou vai ser cortada. E assim estamos a ver o juízo de Deus que caiu sobre a terra e os falsos profetas a morrerem em tenra idade, a serem cortados, a serem sacrificados. Uns estão nas cadeias, com crimes hediondos, outros estão morrendo. É isso que nós estamos a viver. Estamos a viver esses dias. Glória ao Rei Jesus Cristo. Mas eu vejo aqui na tua Bíblia e na minha, pela virtude do Espírito Santo, não virtude do espírito maligno, não virtude do espírito enganador, pela virtude do Espírito Santo. E me explica lá, homem, qual é a diferença entre o homem ter a virtude do espírito maligno e o homem ter a virtude do Espírito Santo. Ok, o que é isso virtude? Virtude é poder. É o poder do Espírito. E que pode ser chamado revestimento do Espírito. Revestido do Espírito. Virtude do Espírito. Poder do Espírito. Jesus especificou isso. Veja, o mesmo Jesus sobre a virtude do Espírito sai do deserto e vai para a Galileia, onde tinha saído. Depois do batismo de João. Agora você veja, o mesmo Jesus disse à sua igreja para que não ousassem sair de Jerusalém até que do alto se fossem revestidos do poder. Essa virtude que ele tinha recebido depois que saiu do deserto, é esta virtude que ele prometeu que a igreja receberia. Não comecem a pregar, não comecem a fazer a obra, não façam nada, não expulsem demônios, não curam os enfermos, não preguem o evangelho, até que do alto sejais revestido do poder. E disse-lhes para que esperassem em Jerusalém a promessa. E eles fizeram isso. Eles quase, os primeiros discípulos que andaram com ele, que ouviram esta promessa, esperaram em Jerusalém. E diz a Bíblia, no dia do Pentecoste, foram visitados, foram batizados, foram revestidos, foram cheios e revestidos do Espírito. Ok?
Então se cumpriu a promessa de Jesus aos seus discípulos. Daquele dia em diante agora receberam a legalidade, a autorização, o poder, a autoridade para poderem começar a pregar. E naquele dia Pedro pregou a mais de 5.000 almas que estavam presentes. E ele os pregou. Aleluia. E muitos se converteram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. E foram salvos naquele dia. Por quê? Porque eles receberam o revestimento do poder. Eles estavam revestidos da autoridade celestial. O mesmo Jesus disse, sabem, quando alguém lhe perguntou, um dos discípulos, esse Jesus ressurreto, lhe perguntou, tu vais restaurar o reino de Israel já nesses dias? Jesus disse, não vos pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu com seu poder, mas vós sereis revestidos do poder, recebereis o poder que há de vir sobre vós, o poder do alto. Primeira sala, diga a eles que todos estão curados, diga, olha aí, Jussara, quando chegares numa sala, lhes mostra a minha cara somente. Talvez até eles condenar, né? Porque muitos deles são religiosos e iam, em vez de lhes curar, então deixa-me, eu vou continuar a lhes orar, a curar, parece. Senão eu vou lhes condenar. Então estou a soprar. Sejam curados, todos estão nessa sala aí. Sabe, lhes mostrar meu rosto, poderia estar a lhes condenar. Porque estão cheios do espírito religioso, o espírito enganador, e ia dizer, não, isto aqui, e depois ia morrer. Ia blasfemar, já está condenado com as doenças, blasfema, pronto, piora a situação. Então vamos lhes ajudar. Isso é sabedoria também, para ajudar esse povo que foi vendido no pecado. Glória ao Rei Jesus Cristo. Feito isso, Jesus disse que vocês vão ter que esperar. Lembre-se da promessa que eu vos falei. Que do alto vai descer o poder. Sereis revestidos do poder do alto. Revestimento do Espírito. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E então vocês vão me testemunhar. Começando aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. É isso que faz a diferença. Eu disse que a história se repete. E por isso vocês estão a ver, glória ao Rei Jesus Cristo, coisas terríveis, tremendas, maravilhas, sinais e prodígios a acontecerem nos vossos dias. E é nos vossos dias, não é em outro tempo. Eis que eu opero maravilhas nos vossos dias. Se alguém pudesse vos contar, vocês não dariam crédito. Ainda bem que é nos vossos dias. A diferença é o revestimento do Espírito, é a virtude do Espírito Santo. Na outra sala, sejam curados todos em nome de Jesus. Revestido do Espírito, o homem está a operar maravilhas, sinais, milagres na terra. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, disse Jesus Cristo. Veja só, sobre o poder do Espírito, sobre a virtude do Espírito, saiu do deserto e voltou para a Galileia. E o que aconteceu? A sua fama correu por todas as terras em derredor. Mas como é que é? Essa fama correu do nada, através do que ele estava fazendo. Porque um homem revestido com poder faz coisas tremendas, faz coisas terríveis. Nesta sala, recebam cura. Um homem revestido com poder do alto, não de baixo, com poder do Espírito Santo e não do espírito enganador. Então ele começou a operar maravilhas. Nós vimos, o primeiro sinal que ele fez foi transformar a água em vinho. O que você esperava? O que você esperava? A reação do mundo. O mundo reagiu, Israel reagiu, e assim a sua fama correu por todas as terras em derredor, porque o homem estava revestido do poder, o homem estava com a virtude, ou tinha a virtude do Espírito Santo, e através da virtude do Espírito Santo, o homem operava maravilhas. Como disse Pedro no dia que estava a ser julgado, e ele disse assim, como Jesus de Nazaré, aliás, o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré
com virtude, e andou fazendo bem a todos e curando os oprimidos do diabo. Jeremias, também está noutra sala? Ou quem? A Jussara. Recebam nessa outra sala. Confirma, Jeremias. Transcreveste a mensagem da Jussara? Ou tu também estás na pediatria do Lubango? Noutra sala. Oh, recebam a cura em nome de Jesus Cristo. Oh, viste? Quando você chegar na sala e escrever, tens que esperar. Porque demora a chegar aqui, ok? Estou à espera da mensagem do Jeremias. Porque eu não vi você a me notificar que estás no hospital. Sobre virtude do Espírito, Jesus voltou para Galileia e começou a fazer o quê? Começou a pregar. Começou a pregar, a curar os enfermos, a fazer bem aos humanos e a libertar os cativos. Ah, o Jeremias está também. Ok. A fazer bem aos humanos, curar os enfermos, expulsar demônios. É incrível. Por isso, a sua fama correu em todas as terras em derredor de Israel. Já entendi, Jeremias? Ok? E a história se repete. Eu comecei e dei como título a mensagem de hoje: a história se repetiu. Como aconteceu nos dias de Manuel. E hoje estamos a ver o mundo todo a conhecer um angolano. As nações despertando, saindo da sua sonolência espiritual. Os povos de outras línguas. Veja só, aqui tem pessoas que não entendem português. Não falam português, não entendem. Estão aí a mandar mensagem. Mas por quê? Porque eles sabem que alguma coisa o homem tem. Aumentou a sabedoria? Sim. As bocas se aumentam para virem ouvir sabedoria. Aumentou as riquezas espirituais? Sim. As bocas se aumentam para virem participar das riquezas. Noutra sala, quanto mais sabedoria o pregador teve, mais sabedoria ensinou o povo. Aleluia. Estamos aqui e não precisamos usar esforços. Não precisamos nos esforçar na carne, não precisamos nos esforçamos no espírito, claro. Não precisamos usar marketing. Não precisamos alugar empresas de marketing sofisticado para poder promover a nossa imagem. Não precisamos isso. Não precisamos passar numa escola de técnicas para poder promover a nossa imagem. Não passamos em nenhuma escola. Sob a virtude do Espírito, estamos a pregar e a operar sinais e maravilhas. E assim a nossa fama está a correr em todo o mundo. Então, muitos povos estão se a juntar para beneficiar desta graça que se manifestou. Muitos povos estão se a juntar para virem ouvir e receberem cura e serem libertos, sim, das suas mazelas na qual Satanás os tem apoguentado. E todos eram curados. E a história se repete, aleluia, com a sopro da boca do homem. De Angola para outros continentes, as pessoas sentem o poder, são libertos, demônios são expulsos, câncer são removidos, paralíticos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os cegos veem. Por quê? É a virtude do Espírito. É a virtude do Espírito que faz a diferença, aleluia. É o Espírito do Senhor Jeová sobre mim. E o mesmo Jesus naquele dia entrou na sinagoga, ou então numa das sinagogas, e lhe deram o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu. Viu? Me ungiu. Aleluia. Essa unção, essa virtude do Espírito. Esse revestimento do poder, é este batismo do Espírito Santo. E ele me ungiu com poder. Incrível. Me ungiu com poder, com virtude, com revestimento do Espírito. O Espírito Santo é sobre mim. Pois que me ungiu com virtude, me revestiu de poder. Noutra sala, sejam curados. E assim começou a pregar aos pobres.
e a curar os quebrantados de coração. Enviou-me, depois que recebeu a virtude do Espírito, agora estava em condições de pregar aos pobres. Quem são os pobres? Está a pensar que são pobres materiais? Os pobres de coração, aqueles humildes de coração, aqueles que aceitavam, aqueles que reconheciam, aqueles que se entregavam, aqueles, aleluia, que não eram soberbos, arrogantes. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ouviu? Noutra sala. Receba, Jussara. Quebrantados de coração. Os deprimidos com depressão, opressão. Os cativos, cheios de ansiedade e depressão. Sim, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Desesperados, frustrados, desanimados, ansiosos, homens com almas feridas, corações feridos, corações quebrantados. E ele começou a os curar, aleluia, e a libertar os cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e também anunciar o ano aceitável do Senhor. Viu? Com a virtude do Espírito Santo, Jesus fez isso, com sucesso. Mas sem a virtude do Espírito, não adiantava. Ele disse, não ousem pregar, não vão, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E a história se repetiu para com a sua igreja. Cumpriram, esperaram, e assim a virtude do Espírito desceu sobre eles e foram revestidos do poder. E daquele dia em diante começaram a pregar aos pobres, começaram a curar os quebrantados de coração, começaram a libertar os cativos, começaram a pôr em liberdade os prisioneiros, começaram a dar vista aos cegos. Oh, aleluia! E anunciavam o ano da redenção, que foi proclamado em Golgota, o ano da redenção, o ano da remissão, o ano da libertação. A graça, o favor de Deus sobre a humanidade. E eles anunciaram isso. E muitos beneficiaram-se dessa graça, muitos encontraram salvação, muitos cegos viram, os surdos ouviam. Por isso Jesus, quando foi indagado por João Batista, João na cadeia, és tu que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus disse, vão, dizem a João o que vocês estão a ouvir e o que vocês estão a ver. Aos pobres é pregado o evangelho, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados. Dizem a João, bem-aventurado é aquele que de mim não se escandalizar. E a história se repete. Não fossem milagres dos revestidos do poder de Satanás, que até experimentou falsos milagres, manipulação, engano. O diabo veio para matar, roubar, destruir, e de maneira nenhuma o diabo poderia libertar as pessoas. Satanás não pode libertar ninguém. Satanás não pode lutar contra Satanás. Satanás não pode expulsar Satanás, porque senão o seu reino poderia chegar ao fim. E por isso aqueles que têm o espírito do diabo não podem expulsar diabos. Não podem. O que há é só mentiras e manipulação. Mas aqui nós estamos a ver as pessoas a receberem a libertação verdadeira e genuína. As pessoas, outra sala, sejam todos curados. As pessoas serem curadas, curas verdadeiras. Sim, os médicos estão espantados, os médicos estão em choque, os médicos estão pasmados. É o poder de Cristo na terra, aleluia. E eu vos disse desde o monte que eu vou vos mostrar Deus. Desde o monte eu vos disse, ainda é só para começar. Desde o monte que eu disse, isso ainda é o princípio. E eu volto a dizer, ainda é o começo. Ainda não viste nada do poder de Cristo. Aleluia. Mas que eu quero dizer que a história se repetiu. E assim o nome do homem chega muito longe, até nos confins da terra. Nem mesmo a barreira da língua conseguiu impedir, glória a Jesus Cristo, que os povos da terra pudessem ver a cidade que foi edificada sobre o monte. Sala de pneumonia. Sejam todos curados. Voltem a respirar.
Faz teste aí, Jeremias. Você vai ver que todas as crianças que estavam com pneumonia, com problema de respiração, com barulho, quem, já todos estão inquietados, vão dormir, aleluia, suas mães vão se alegrar e eles vão perguntar, que homem é esse que assopra e as nossas crianças são curadas? Sim, essa é a promessa de Deus que vocês esperavam. Infelizmente, aleluia, vocês ainda não deram conta, pois o diabo cegou os vossos entendimentos para que mesmo ouvindo, não entendam, mesmo vendo, não percebam. Infelizmente, mas ainda bem que muitos estão acordados do sono. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois Ele me ungiu para libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros e vos dar vistas, ouvir os cegos para verem outra vez. Eu tenho colírio, aleluia, para poder ungir os vossos olhos e assim vocês terem entendimento ou sabedoria de Deus para poderem compreender as coisas do Espírito. Diga amém. Diga amém, Dailine Revé, cubana, aleluia. Ouvistes? Mas agora, nós se vermos na história, a história se repete, não somente na virtude do Espírito que estava sobre Manuel e nas obras que ele começou a fazer, e também das perseguições e dos inimigos que se levantaram e das oposições. Por causa disso, sabe, naquele dia, os olhos da sinagoga, todos na sinagoga, os olhos estavam, Pai, nessa sala temos 2 jovens, primeiro o pé direito não move, o segundo, os membros não movem. Em nome de Jesus Cristo, os membros movem agora, cada osso no seu osso. O sangue começa a circular nos membros falidos. Haja restauração, ressurreição dos seus membros. Levanta-te e anda. Glória a Deus, faz teste agora. Manda ele mexer os membros que não movem. No nome poderoso de Jesus Cristo, ouviu? E os olhos todos fitados sobre ele, a raiva, a mágoa, o ódio, a inveja dos invejosos caiu sobre eles. Tomaram Jesus, levaram-lhe no cume do monte, onde a cidade dele estava edificada. Porquanto lhes falou, hoje se cumpriu essa escritura em vossos dias. E eles acharam que aquilo era blasfêmia. Está a querer dizer que ele é a promessa de Deus? Está a querer dizer que ele é o cumprimento da palavra de Deus? Está a querer dizer que ele é o Cristo? Sim. Não é que ele estava a querer dizer. Era o Cristo e ainda é o Cristo. Pois foi elevado a Cristo. O Rei Salvador Cristo. Ouviu? Levaram no cume do monte para matá-lo. Mas quem pode matar um homem revestido do poder? Não é possível matar um homem que está revestido do poder. Não é possível matar alguém que tem o Espírito do Senhor. Não é possível não é possível matar alguém que desceu do céu. Falou isso Jesus a Pilatos. Nenhuma autoridade terias contra mim se do alto não te fosse concedido. Nenhum poder. Viu? Levaram no cume do monte e queriam lhe sacrificar. Queriam lhe atirar nas pedras. E Jesus se retirou no meio deles. E eles não apanharam nada. E Jesus continuou pregando. Quanto mais se opunham, mais a obra do Senhor era feita. Quando mais a obra do Senhor era feita, mais as pessoas se juntavam, mais a sua fama crescia. Até nas terras em redor. Ou então derredor. Está certo assim. Nas terras circunvizinhas de Israel, como a Síria, Líbano, que era onde o Tiro e Sidom e os povos Egito, os povos se apercebiam do que estava a acontecer em Israel. Um homem ungido por Deus estava a se mover, o filho de Davi estava a se mover na terra, operando sinais e maravilhas. Ouviram? E a história se repete hoje. Elias já está na sua terra, e está revestido do poder. Nem mesmo a oposição do regime angolano, nem mesmo a oposição dos falsos profetas impediram, aleluia, a manifestação plena do poder de Deus sobre outros povos e outras línguas. Onde está o vosso ódio e a vossa inveja? Eu não vos avisei? Quantas vezes eu vos chamei? Me ajudem. Vocês não sabiam por que eu estava a vos pedir para vocês me ajudarem? Eu estava a vos convidar para vocês me perseguirem, para vocês me atacarem, para vocês se oporem, para vocês me ajudarem. E vocês se opuseram e me ajudaram. Vocês me ajudaram. Aleluia. E vocês todos estão envergonhados e em silêncio, cabisbaixo. Falem mais. Falem que eu sou falso profeta. Falem que eu sou herege. Falam. Onde estão os pentecostais? Falem. Todos calados. E nós estamos a crescer, estamos a subir até alcançar o topo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Estamos revestidos do poder. O povo não é irracional. Apesar da cegueira que vocês colocaram ao povo através das doutrinas de demônios e dos ensinamentos que vocês aprenderam com vosso pai Satanás, o povo ainda assim
não se tornou irracional. A cegueira não levou o povo a se tornar irracional. É um povo racional. Estão a descobrir a verdade. Pois a verdade que liberta, como disse o Emmanuel, e conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. E vocês estão com as calças nas mãos. O que é que vocês devem fazer? Ou vocês vão se render, ou vocês vão morrer nos vossos pecados. Se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu vos falei isso no princípio, e volto a vos falar. Eu vos disse, me ataquem, me perseguem. Não parem não, continuem. Vamos lá ver quem vai parar. Vocês pararam, e eu continuo a falar. Aleluia! E o vosso ataque me ajudou a ser conhecido por outros povos. Olha a África, a grande colheita. Glória, eu lancei as minhas redes na África. A África está a ser colhida. Os frutos estão maduros no continente africano. Sim, esse é o tempo dos pretos. E depois virá o tempo dos brancos. Eu vou colher os povos da terra, nos 4 cantos da terra. Por isso eu estou a semear também nos 4 cantos da terra. A libertação é agora. Mas ai daquele que não participar da libertação, ai daquele que não entregar a sua vida a Jesus, ai daquele que não crer na nossa pregação, ai daquele que não crer que eu sou Elias que havia de vir ao mundo, ai daquele que não crer que eu fui enviado do céu para a terra, vai perecer, vai morrer nos seus pecados. O libertador para vocês sou eu, não foi William Branham, nem tampouco Aku Felipe, nem Dir Macedo, nem os coachings americanos, nem tampouco Tibi Joshua, todos eles são cadáveres. Pereceram nos seus pecados. E os que vivem vão perecer nos seus pecados. E vocês, seguidores dos cadáveres, vão cair na cova, como disse Emmanuel. Na outra sala, recebam a cura em nome de Jesus Cristo nessa sala aí, pelo poder que há no sangue de Jesus. Mas aqueles que crerem, aqueles que ousarem reconhecer que Elias já está na terra, então escaparam da condenação. E João Batista disse, aleluia, produzam frutos dignos de arrependimento e não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus, porque até dessas pedras Deus vai levantar filhos para Abraão. E Jesus disse, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Como vocês poderão escapar? E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, aleluia. Glória ao Rei Jesus de Nazaré. Onde está o sistema político de Angola? Onde estão os meus adversários? Eu disse vocês e eu. Um tem que desaparecer. Um tem que morrer. Eu vos falei. Um tem que morrer. Os dois não podem coabitar juntos. Não, não é possível. Não. Esquece isso. Se os dois estão em vida, então ainda tem guerra. Diga a todos aí, Jussara, que estão curados. Se os dois estão vivos, então os dois estão a lutar ainda. Aquele que perder a guerra vai se tornar inimigo ou, aliás, escravo daquele que o venceu. E o escravo só vive se ele se submeter ao seu senhor. Sala de neurologia. Lubango, receba a cura. Aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. Então eu vos convidei para a guerra. Follow me. Eu vou vos derrotar. Sabe por quê? Porque eu estou a vir do céu. Eu não perco batalha. Ninguém na terra vai me vencer. Ninguém. Qualquer um que entrar na guerra contra mim, entrou para vir morrer. Quem me atacou, já morreu. Noutra sala. E aí? É a virtude do Espírito, aleluia. Bramiu o leão. Quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová. Quem não vai profetizar? Quem? Dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. E nós não estamos de acordo, não. Eu e vocês não estamos de acordo. Não estou de acordo com vocês e vocês também não estão de acordo comigo. Então é guerra, violência. Aquele que vencer será o Senhor. Quem derrotar o outro é que vai vencer, que é dominar o outro. Então venham para a guerra. Vamos lá ver. Onde estão os falsos profetas? Estão em silêncio? Já vos derrotei, né? Então o segundo passo de vocês, ou vocês vão se submeter a mim para viverem, ou vocês vão morrer. Depois que eu vos derrotei, só vais viver se vocês se submeterem. Derrotei as filhas, derrotei a mãe e vou derrotar os maridos. Todos. Todos só vão viver se se submeterem ao Evangelho. Diga noutra sala. E todos sejam curados. Só vão viver aqueles que se vergarem, que se humilharem,
como está escrito, a um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai rejeitar. Mas os soberbos serão quebrados. Foste vencido? Estás morto, a não que você se vergue. Rendez-vous! Gaspar, essa palavra em inglês, em francês, rendez-vous, é meu veio de rendição, né? Eu vejo essa palavra aí, rendez-vous. E em português, rendai-vos. O machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores que não derem frutos vão ser cortadas. E eu estou com a pá na minha mão. Já comecei a limpar a minha era. Já comecei a juntar os trigos nos celeiros. Os africanos despertaram, acordaram. E eu estou a juntá-los nos celeiros. A libertação já aconteceu. Já está a acontecer, aliás. A libertação é agora. O mar está a dar os seus mortos. Gaspar confirmou. Rendez-vous. Já começaram a ser desmascarados. Vossos pecados, eu vos falei, serão conhecidos diante do povo que vocês manipularam. Agora vocês não têm cobertura para vocês manipularem o povo. Aleluia. E vós, seus maridos, tendes 4 dias para vocês ainda manipularem esse povo. Vós, os maridos, tendes 4 dias para vocês dominarem esse povo. Tendes 4 dias para vocês me enganarem. Pai, nessa sala temos uma senhora, o braço partido está com muita dor. Cada caranguejo no seu buraco, cada osso no seu osso. Glória, receba a cura. Em nome de Jesus, aquieta-te. Lhe pergunta agora, lhe pergunta ainda. Quero testemunho dessa senhora. Manda ele mexer o osso. O braço, aliás. Sim, manda ele levantar o braço. Procurador, se não mexer os dedos, manda mexer os dedos. Glórias ao Rei Jesus. Então a história se repete. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Qual escritura? E ele virá e vai restaurar todas as coisas. E ele já veio e já começou a restauração de todas as coisas. Amém. Essa aqui é a minha exortação de hoje. Glórias ao Filho de Deus. São 17 horas. Tempo de Angola. E tem colheita às 20 horas hoje. Hoje é mais cedo. Ontem começamos mais tarde por causa da reunião dos ministros. Mas hoje às 20 horas vai começar já o TikTok e o Zoom, claro. Multidões e multidões estão-se a juntar com o sopro da boca do homem. Não há limitação nem do tempo, nem da quilometragem, nem da distância. A distância não é problema, não. Deus é omnipresente e omnisciente e omnipoderoso. Omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, omnipotente. Aleluia. Ouviu o Claudinei Inácio? O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou na terra. O mundo todo vai se vergar diante do meu evangelho. Eu, quando avisei, eles achavam que eu era um aventureiro, né? A terra toda vai se dobrar diante do meu evangelho. Disseram, que é isso? Quem é esse homem? Sim. E agora, Angola, totalmente silenciosa. O silêncio como no estádio do quê? 11 de novembro. Quando Mali empatou o jogo de Angola. Esse silêncio. Pai, a senhora recebeu a oração e não quer fazer o teste. Falta de fé. Avança. Ok? Muita gente a mandar mensagem, mestre. Esse é o cefero. O europeu cefero da África. João Cardoso. O português cefero da África. Noutra sala. Ouviu? Estão a mandar mensagem. Os rapazes não estão a dormir. Não estão a dormir para atender às mensagens dos africanos. Da fala inglesa e francesa. Os portugueses da fala português ficaram para trás. Infelizmente. Endurecidos.
o povo de Camões. Hã? Mas nós vamos avançar. Depois voltaremos. Depois vamos voltar a levantar a tenda que está caída. Mas eu edifiquei 2 tendas. E ninguém derrubou as minhas 2 tendas. Minhas 2 tendas? Não, ninguém deixou cair. Ninguém. Estou a edificar a 3ª tenda. E veio um pecador ontem que não pode compreender a linguagem espiritual. Isso lhe faz confusão, essa linguagem. Estava a dizer que você tem que falar a verdade. Você está a falar coisas que não se pode compreender. Sim, somente os filhos justificam a sabedoria do Pai. O ímpio não pode justificar a sabedoria de Deus. As coisas espirituais só são compreendidas por homens espirituais. O ímpio não pode entender as coisas do Espírito. Satanás e os humanos só entendem as coisas dos homens. No meu TikTok, muitas mensagens também estou a lhes entregar um contacto para eles falarem. Outra sala, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Ô terra, a China vai se vergar diante do meu evangelho. A Rússia, a Rússia, o Ocidente, o Leste, o Norte, o Sul, o Mercosul, vai se vergar diante do meu evangelho. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. E agora você que está doente aqui no Facebook, assim como eu vou assoprar para outra sala, tu também vais receber a cura. Ok? Para que fique sabido que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. E Ele me ungiu para pregar e também para lhe curar os quebrantados de coração. Eu vou assoprar, estou no hospital, deu alteração no coração. Joana Rassega, abra a boca. E todo mundo que está doente, quando eu assoprar, a restauração, a cura, a libertação vai acontecer agora. Diretamente do Quiteca Panzo Sambizanga. Então foste perguntar, né, rapaz? Ô Antônio. Antônio, foste perguntar, te confirmaram, né? Você é criança, eu acho. Você não conheceu aquele tempo aí. O castigo tá aí, ok? Pergunta o castigo, vai te contar. Sambila fica vivo. Sambila fica vivo. Sambizanga. E todos eram curados. Eu assoprei e a cura já encontrou. Soprar, já soprei, ainda não soprei. Como então o mano vai dizer sopra, pai? Eu já soprei. Oh, não, mensagem que atrasou. Já soprei. Ouviu o cu de soqueca? Procura dor agora aí. Você que tinha câncer, faz teste. Hemorragia, vai no banheiro. Você que estava gripado, respira fundo. Você que tinha problema de asma, tuberculose, HIV, SIDA. O paralítico põe-te a andar. O surdo começa a me ouvir então. O cego me vê. Você só vê com os óculos. Tira os óculos agora. E começa a enxergar a glória do Criador. Ou a criação. Ouve a minha voz. Levanta-te e anda, você que está na cadeira de roda. Você que está no hospital. Viu Joana Cassega? Sim. Sinta fogo agora no teu coração, Joana. Essa alteração, glória a Deus, seja destruída agora. No nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Procura agora a enfermidade. Eu já soprei. Volto a soprar. Vocês estavam distraídos, né? Abra a boca você, ó distraído. Recebam. Ouviu, Cristina Dalla? Procura o quisto no estômago agora. Procura o quisto. Gelsa, sumiu. Não, começa a mandar agora os testemunhos. Manda o teu testemunho agora. Poderoso Deus. Entrei na live fraca. Estou bem, gratidão. Rose Marinho. Hã?
Estava com dor de cabeça, mas sumiu. Macualo. O tempo da visita terminou. Nos mandaram sair. Estarei na sexta-feira. Amém, Jeremias? Tirei os óculos. Estou a conseguir escrever sem ele. Antônio Carlos. Muito forte, pá. Hã? O homem de Macocola foi curado. Conta isso a todos os macocolenses. Fala o homem lá do que é do Bom Jesus. Do bairro Candombe. Hã? Diga o macocolense me curou. Você que está a interceder por alguém, o sopro é mesmo esse. Creia somente. Estou a conseguir ler sem óculos. Antônio Carlos. Aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. Manda o teu testemunho. Como Macualo, que a dor de cabeça sumiu. Quando o pai soprou, a dor da bexiga sumiu. Neca. Teve muitas altas na semana passada. A maioria das crianças são novas. Algumas poucas da semana passada. Lubango. É. Onde o exército de Jesus chegar, destrói as obras de Satanás. Não há oposição possível. Mas quem? Como Antônio Carlos, que foi curado da visão. Mas quem estava com problema de visão? E outros problemas. Você que está a interceder por alguém, creia somente. Na outra sala, sejam curados todos. In the name of Jesus. Entrei agora, estou a sentir mal-estar. Helena Jesus. Seja curada. Curiçoqueca. Deus é maravilhoso, exalta os humildes de coração. Quem diria o homem de Macocola? Glória a Deus. Sim, o homem de Macocola para ser conhecido no mundo inteiro. Hein? Eu vos disse que eu vou vos fazer conhecer o Angola. As pessoas estão a perguntar, Angola é onde? Na África. É muito complicado, né? E vai querer dizer na ignorância. Qual é a ignorância? As nações pequenas não são conhecidas, pô. Até um homem que fez um vídeo a falar de mim, disse que eu sou do Congo. Profeta do Congo. Veja só. Escondeu Angola. Disse que eu sou do Congo. Alcina, coloca a mão na bexiga e tira a mão. Procura dor de bexiga agora. Não vai. It is Habut Jesus Sa Capitão, viu? Ele está falando em capitão. Hi. Sadafriki. Nomava. Mangoshola. Capitão. How are you? Who are you? Problemas respiratórios na outra sala. Receiving. Au nom de Jesus. In the name of Jesus. Glórias ao Filho de Deus. Joana Caseca, tenho ânsias de vômito. Tira fora tudo. Depois que eu soprei, é a cura, tá?
Se é enfermidade, aquieta-te. Paulino está com dores e um ouvido está fechado. Efata! Jackson Ampula, Angola agora será desejada por todos. Sim. Minha sobrinha não consegue respirar bem e os médicos estão a falar para lhe operar. Lisete, seja curada a tua sobrinha. Esse é o povo que tem dificuldade de crer. Não conseguem receber a primeira palavra. Amém, amém. Finmonhof wat come Angola for totally deliverance. O que é que falou o rapaz do quem? De capitão. Interpreta isso aí. Seferos. Liocani, o chefe do Cláudio Ferrão, Mário. Eu estou com minha mulher internada no hospital há 2 semanas. Os doutores não estão a conseguir detectar a doença. O Cláudio me disse, o pai pode curar a minha esposa. Abra a boca, o chefe do Cláudio. O que alonga. Eu vou curar a tua mulher agora. Seja curada a tua esposa. Em nome de Jesus. A encabinda. Sai, demônio. Oh, receba a cura. Há poder no nome de Jesus. Está livre. Depois manda o testemunho. Tua mulher vai sair já. Já recebeu a cura. Preciso de uma oração. Estou com um período já há 1 mês. Negrinha, aquieta-te. Para o sangramento. Hemorragia, vai lá. Vai no banheiro. Já parou. Cristina Dalla. Abre a boca. Para a dor do estômago. França Captain High White visite Angola, professor. Ah, quero visitar Angola. Viu o que eu falei aqui? Esse é sul-africano que está em Cape Town. Está a dizer que quero visitar Angola. Ouviu? A sul-africana está a dizer que quer ir para Angola para ser totalmente liberta. Ouviram? Está a falar totalmente significa e já foi liberta. No fundo, quero vir se encontrar com aquele que lhe libertou. Isabel Neto, estou a ver sem óculos e a escrever. Aleluia. Mas quem? Mais uma cega foi curada agora. Como foi o Carlos. Antônio Oliveira, pai, estou conseguindo ler sem óculos. Mais outra. Glórias ao Filho de Deus. Mas quem? Maranata. Criança, corpo inflamado na sala. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. Minha sobrinha deu parto, agora está falta de sangue. Morte, sai dele. Sangue volta a funcionar. Eu fui Éden. Antônio Cainda. Virtude. Veri false lame. Fet lame. Éden. A caniana, no Dubai. Augusto Neubre. Foi curado a dor no canto do olho direito. Apenas ouvindo o vídeo antigo. Isto é simplesmente maravilhoso. Mas quem? Eu estou a sentir-me liberta em nome de Jesus Cristo. Virgínia Bernardo. Incroble. Aleluia. Pires Manuel, é incrível o que está acontecendo na Terra.
Glórias ao Rei Jesus. Está aqui a mulher do capitão a mandar muitos kibbutz de mensagem em inglês. Oh terra. Angelina, creia somente na palavra que foi enviada através do sopro. Hamilton, seja curada a tua vizinha. Paralisia sai. Volte a funcionar os órgãos, membros desfalecidos. Glórias ao Filho de Deus. A palavra já foi enviada a Yolanda. A palavra já foi enviada ao Filomena Brazão. Marcela, Matacas. Cristina Dalla, que estava a sentir-se mal, agora está a se sentir livre. Vocês ouviram a Cristina Dalla? Lhe mandei a palavra agora. Cabuita, o Peter, Lorena, Pessoa, 1 hora e 1 minuto. Glórias ao Filho de Deus. Glory to God. Essa palavra. Ela adorava estar em Angola, ora pela libertação financeira. Diga a ele, Salvador, que as finanças dele estão libertas. Em nome de Jesus Cristo. Lhe dizem assim, que ela vai prosperar. Que eu já ordenei o demônio para largar as finanças dela. João Massambo, seja livre da gastrite. Agora, faz teste. Noutra sala, crianças com problema respiratório. Sejam todas curadas essas crianças. Em nome de Jesus Cristo. Glória ao Rei Jesus. Aleluia. Dona Edith, curado de joelho, está como uma criança de 15 anos. Vocês que estão a clamar por uma situação financeira, que o meu Deus abra a porta das finanças. Youssef, sejam curados da variante do Covid, tu e a tua esposa. José, receba a cura agora. Abra a boca, vocês dois. Youssef, Rio Grande do Sul. O Covid afinal ainda existe. Sintam-se bem agora. Oh, receba. Recebam. Não há Covid e não há nada. Elsa Kwamba. A sul-africana disse que mesmo não entendendo português, sabe que o Espírito Santo usa o mestre. Ouviu? Mesmo não entendendo português. É incrível. Rita, já recebeste a palavra. Faz teste, Youssef. Você que tem coronavírus. E ela tem dor de cabeça. Diz a ele que está curada. Receba. Capitão. Não pain. Não pain. Não mava. Manguchola. Não pain. Receive. Receive. Não pain. It is gone. Glory to God. Aleluia. Noutra sala, curados todos, em nome de Jesus. Ouviu Matacas? Já recebeste a palavra? Eu disse finanças libertas. Em nome de Jesus, todos vocês não precisam mais escrever. É só crer. Tudo é possível para aquele que crê. Se você pode crer, oh, como é possível tudo para os que creem. Eu quero testemunho. Testemunhem. Milagres incríveis. A África acordou. A África do Sul é a terra do avivamento agora. Capitão. Cabo. Johannesburg. Cidade do Cabo. Capitão. Aleluia. Aí no Sueto. Oh.
Não sinto mais nada. Esse é o Youssef que tinha coronavírus. E a tua mulher está ao teu lado? Bem rápido, né, Salvador? Aleluia. Já mandei a palavra ao Karen. Recebe a palavra. Joaquim. A palavra já foi enviada. Ao Matique. Adelaide Raimundo. Estou agora, pai. Muito calor. Por quê? Calor de quê? Estava a sentir frio? Aleluia. Ah, ela está na farmácia. Vou passar para ela a oração. Foi na farmácia dos homens e você veio na farmácia do céu. Tu escolheste a boa parte, rapaz. Olha, o casal tinha coronavírus. São brasileiros no Rio Grande do Sul. São José. A esposa foi na farmácia da terra e o marido veio na farmácia do céu. Isso é muito espiritual, pá. E o marido já recebeu a cura. E disse que está a ir ao encontro agora da mulher para ele lhe falar da oração. Ela também já recebeu. Já. Vai lhe encontrar. Ele diz que isso não é para... Você tomou medicamento? Diz, não. É o homem. Como é que é? A Norma Mangochola. Já recebeu a cura, né? Aleluia. Alguém da fala inglesa aqui disse o mesmo. Pai, estou na sala nutrição crianças com anemia. Sejam curadas essas crianças. Norma disse que vai testemunhar cedo. É muito forte. Viu? A mulher de Cape Town estava com dor de cabeça. Aleluia. Glória ao Rei Jesus. Todos os pedidos, a palavra já foi enviada. Virgínia Bernardo, estou a sentir o toque do Espírito Santo. Aleluia. Youssef, se ele ainda não comprou medicamento, guarda o teu dinheiro, já? Ouviu? A mulher que foi na farmácia, corra antes dele comprar. Youssef, vai a correr, pega no carro. A última sala, todos curados. A palavra para as bênçãos já foi enviada. Por isso eu não estou a ler as vossas mensagens. Creiam somente. Corre, Youssef. Pega massa, pá. Já dá para comprar um hambúrguer. O Lula disse que todos os brasileiros iam comer o quê? Picanha. Já dá para comprar uma picanha, oh, Youssef. Diga à mulher, guarda o dinheiro, vamos comprar uma picanha. Não aceita, não. Já foste curado. Ele chegou, mestre. Ei, já comprou medicamento. Ei. Ele pergunta agora. Ele pergunta como é que se sente. Thank you, Nomava Mangoshala. Thank you, Captain. Glory to God.
is gone. Praise Lord. Thank you, Jesus. Receive. No pain. Ouviu o bochinho? Dela Fuerte. Já recebeste a palavra. Não precisa mendigar. A fé deve ser a normalidade de vocês. Porque vocês ouviram o Evangelho. Creram no Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Madalena Dalena. Paulina Sérgio. Minha neta está com muita febre. Tua neta estava com muita febre. Seja curada, ó neta da Paulina. Miloca Manuel. Falência nos curandeiros. É verdade. Wilma, a palavra é a mesma só. No banco de espera temos crianças doentes. Estão no colo das suas mães. Que todas as crianças sejam curadas. A sul-africana está a pedir oração para a filha. Siwapiwe Mangoshala. Por promoção. Recebe la promozione. Recebe le promotion. Promozione. Sa, sister. Sister Mangoshala. Sister Mangoshala. Receive. In the name of Jesus. Sister. My God, grav more forehand, tank more nitis, meditate more grace upon. Minha filha está com cólica desde que nasceu, há um mês. Estava com cólicas. Otélia, já não tem mais cólicas. Oh, Inguane. Inguane. A mulher de Cape Town está a desfrutar aqui, mesmo não entendendo português. É incrível. Sadafrik. Glória a Deus. Ela disse que recebe oração pela filha, né? Ok. Ué, tu falas inglês, pá? Marido da quem? Da Chelsea. Chelsea Kuna. Já estiveste na África do Sul ou quê? Edson. Yes, sir. Profeta. Yes, sir.
Mas logo eu vos convido para virem participar da grande colheita africana. As redes foram lançadas na África subsaariana, nos pretos da África e os pretos que estão espalhados no mundo, principalmente nas ilhas caribenhas, aí no Pacífico, ou nas Antilhas, Jamaica, Haiti. Só a Cuba do quem? Do Fidel Castro, que é uma fortaleza muito grande. Ainda não começou, só temos lá a Revle. A Revle saiu de Angola. Como se sente agora, Joana Caseca? Ah, esse é o Edson Quamba. Edilson Cuna. Oh, eu confundi, pá. Eu pensei que era o Edilson. Esse é o Edson. Por causa do Quana e Cuna. Mamãe Leonie. Aí na América, Canadá. Incrível, quando comecei a vir na igreja, eu não conseguia manter uma conversação com ninguém. Não entendia o português. Mas na igreja, hã? Mas na igreja todos parecia que falavam espanhol. Ouviu? Essa é a cubana que estava aqui em Angola e já voltou para Cuba. Escreves bem o português agora? Oh, Reve. Reve. Hã? Muito forte, pá. Quando eu estava em Cuba, a internet era difícil. Pai, estava sendo tirada uma quentura na barriga. Ainda sentes a quentura, ô Joana? Não entendi bem. Edson, o que a Nomava Mangochola disse? Eu vou levar o meu testemunho todos os bairros da comuna de Macocola, Vila Nova, Rocio, Rianda. Rianda, mas é onde aí? Oh, rapaz. Rianda? Que diabo que Rianda? Rianda, que Teca Panso, que Tsuka, que Mbengue, Teca, que Endissa, Mavianda. Outros bairros não conheço. Mavianda, Congulo, Sindala. O meu desejo é que cada comunidade receba esta mensagem com fé, esperança e amor para que possamos caminhar juntos na paz, na união e no fortalecimento da nossa fé. Antônio, tens que ir também no Quidiambo, tens que ir no Quibuca, tens que ir no Braga, tens que ir na Vila Nova, tens que ir também no quê? No São Paulo, tens que ir aí no quê? No bairro da minha tia. Depois da Braga, aquele bairro aí, chama-se o quê? Epa, Quibuca, Braga. Tens que ir no Bom Jesus também, no meu bairro. Tens que ir no Quiteca, Calemba, na Viana, no Quitsuca. Vai também Milunga, Santa Cruz. Vai na Santa da Norte. Chega até lá no quê? No Quimalalo. Belmiro, estou com dor de barriga. Coloca a mão na barriga. E a dor vai desaparecer. A quentura passou. Foi curada hoje, Joana Caseca. O rapaz de Macocola que foi curado disse que vai levar a mensagem a todas as comunidades para que todos venham participar
desta comunidade para o fortalecimento da sua fé, para que possamos andar todos na harmonia, na paz. Ah, você não conhece Manvenas? Hein? Antônio Carlos, não conhece Manvenas? Não, não pode. Quem? Todos conhecem Manvenas. Não conhece Manecas? Aleluia. Graças a Deus. Eis aqui o fim da nossa live. Daqui a pouco voltarei aqui na mesma sala, no mesmo lugar, para vir fazer a colheita africana. A África. Já volto. Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz. Até já.